Há umas semanas atrás nós tivemos um evento de senhoras e a pastora Sílvia esteve a ministrar e ela fez algumas perguntas. E depois houve uma pergunta que ela fez, como é que nós caminhamos, né, nesta vida do cristianismo? Como é que nós nos mantemos no cristianismo? Uma coisa assim parecida, não foi, Sílvia? E ela perguntou e depois pediu-me para responder. Não deu a resposta, pediu-me a mim para responder. Mas desde aquele dia eu fiquei a meditar em algumas coisas que Deus me falou. E eu acho que o que eu quero falar acerca, o tema da minha mensagem é aprender a não parar, ok? Porque há alturas em que nós desejamos parar. Há alturas em que é mais fácil desistir do que continuar, não é? E geralmente quando nós pensamos em parar, não é quando tudo está bem, não é? Quando sentimos a presença de Deus, quando sentimos que Deus está a mover, quando notamos que as coisas estão a acontecer, que há um fluir espiritual, não é nessa altura que nós pensamos, eu devia de parar. Nós pensamos geralmente em parar quando passamos por dor, quando passamos por sofrimento, quando passamos por mágoa, quando passamos por circunstâncias na vida, né, que trazem alguma coisa à nossa vida que nos faz pensar duas vezes. Ontem eu e o meu marido estávamos a falar com uns amigos e ele dizia assim, eu nunca percebi a soberania de Deus como eu percebo agora. Porque eu nunca tinha passado por sofrimento como eu estou a passar agora. E realmente, quando nós passamos por sofrimento, nós entendemos Deus e temos que aprender a entender Deus de outra forma. Não é? E ele dizia, a soberania custa. Custa porque eu tenho que confiar, não é? Custa porque eu tenho que largar, custa porque eu tenho que depender e tenho que saber que Deus está no controle. Então não é fácil. E nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando eu pergunto, aprender a não parar, qual é o caminho que nós fazemos para não parar? O caminho que nós fazemos para não parar é o caminho da fé. Agora, o que é fé? A fé é um fundamento das coisas que se esperam. Portanto, há uma base, ok? Para nós vermos as coisas que estamos à espera, e essa base é a fé. E é a prova das coisas que não se veem. E de alguma forma nós temos que ter a convicção, a certeza que aquilo que não estamos a ver vai acontecer. Isto parece surreal, não é? Então eu tenho que saber que existe um fundamento, mesmo que eu não o veja. E eu tenho que saber que há uma confiança que algo vai acontecer, mesmo que eu não veja essas coisas acontecerem. Isto é fé. E este é o caminho que cada um de nós tem que traçar. Hoje nós vamos examinar um bocadinho a vida de um homem, no livro de Jeremias. Ok? E nós, às vezes, pensamos que as provas que nós passamos são maiores do que qualquer outras, porque somos nós que as estamos a viver. E às vezes pensamos que os homens e mulheres que nós temos como exemplo na Bíblia são tremendos. Aquele exemplo grandioso. E realmente são. E realmente são. Mas são homens de carne e osso como nós, que passaram as mesmas provações, que passaram as mesmas tentações, que tiveram o mesmo desejo, como tu e eu, de às vezes baixar os braços e parar. Não é? No livro de Jeremias e em outras passagens da Bíblia, Deus adverte o povo várias vezes para não olhar para trás, para não parar. Ok? Não olhem para trás, não parem. Porque há consequências que vêm quando nós olhamos para trás e quando paramos. Então, Jeremias, este profeta, eu não sei o que é que vocês conhecem de Jeremias. Nós conhecemos muito o sofrimento de Jó, né? Porque é um livro inteiro a falar do sofrimento de Jó. Jeremias, eu creio que talvez tenha sido daqueles profetas
que mais sofreu na vida. E ele foi chamado por Deus, logo no capítulo 1, nós lemos no versículo 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou na sua boca, e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e plantares. Muito novinho, não sabemos precisar a idade, mas por aquilo que Jeremias diz ao Senhor ainda, sou uma criança. Né? Ele próprio considerava-se inapto, considerava que não tinha preparação, que não estava pronto para receber a chamada que Deus lhe tinha dado. Mas Deus, além de o ter chamado com uma chamada específica, foi chamado como profeta, não é? Deus trouxe uma garantia à vida dele. O que é que ele diz? Não temas, ok? Porque eu estou contigo aonde tu fores, e eu porei as minhas palavras na tua boca. É isto a garantia de Deus sobre a vida de Jeremias. Qual é a garantia de Deus sobre a tua vida? Quando nós aceitamos Jesus, cada um de nós tem uma chamada divina. Cada um de nós. Não há ninguém, não há nenhum crente que não seja chamado a viver esta vida do cristianismo de acordo com a vontade de Deus. Então, cada um de nós tem um plano a ser cumprido de acordo com a vontade de Deus. No teu dia-a-dia, nas tuas funções, né? Alguns talvez até conheçam uma chamada específica que Deus colocou sobre a sua vida, tal como Jeremias teve essa chamada específica, mas outros, mesmo sem essa certeza, têm que ter a convicção que vocês são chamados por Deus e que cada dia que tu te levantas, cada dia que tu te deitas, tu levantas-te pelo poder de Deus e tu deitas-te pelo poder de Deus e tu tens um propósito a cumprir naquele dia que tu te levantas, porque Deus é contigo, ok? Então, quando nós somos separados, quando nós começamos esta vida cristã, nós somos separados para servir a Deus, com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso coração, com a nossa dedicação, naquilo que nós fazemos. Nós temos que ter sempre esta certeza de que há uma missão sobre a nossa vida. Há um chamado sobre a minha vida. Eu já não sou como os outros são, ok? E às vezes nós pensamos que somos muito especiais. Às vezes, quando nós trazemos isto, temos esta evidência e este conhecimento de que Deus realmente nos chamou, eu quero-vos dizer uma coisa: nós não somos mais especiais do que qualquer pessoa que anda aí na rua e que não conhece Jesus. Ok? Porque tu passas as mesmas tentações, tu passas as mesmas provações, tu tens as mesmas lutas. A única diferença que te faz realmente especial é teres Deus na tua vida. Aquilo que te faz realmente especial é teres Deus na tua vida. Nós não somos super-heróis, né? Nós não mandamos e Deus faz. É ao contrário. Deus diz e nós fazemos. Ok? Então, Jeremias, este profeta de Deus, foi um profeta que nasceu num ambiente muito, muito adverso. Crises políticas, uma nação que se estava a desviar de Deus. Ele era profeta em Judá, que estava corrompida, começou a entrar por caminhos de idolatria, começou a esquecer o Deus dos seus pais, começou a viver de acordo com os seus desejos, com a sua vontade, com aquilo que o seu coração ditava e não com aquilo que o coração de Deus ditava. Okay? E Jeremias foi um profeta com uma chamada muito dura. Porque as profecias de Jeremias, a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, eram profecias de juízo de Deus sobre aquela nação. Então não era fácil, porque ele dizia: estou sempre, sempre que abro a minha boca, eu estou a trazer, estas palavras duras sobre o povo. E ele sentia isto.
E ele sentia a dor do povo, ele sentia a dor do coração de Deus, ele sentia, né? Porque Deus falava com ele sobre a iniquidade do povo. Então ele levava aquele peso, ele levava aquele cargo, né? Por isso é que Jeremias é chamado o profeta chorão. Ele é chamado o profeta chorão, porque realmente aquele peso estava sobre ele. Jeremias foi rejeitado pelo povo, foi rejeitado pela família, viveu uma vida solitária. A rendição dele ao Senhor foi tão grande que Deus lhe disse para não casar. Ele não teve filhos, não casou. Ele teve uma vida solitária e de rejeição. Houve ocasiões na sua vida em que tentaram matá-lo, ok? Por causa das profecias, por aquilo que Deus lhe mandava transmitir. Se vocês acham que não é fácil às vezes dizermos o que Deus nos manda dizer, e este homem chegou a um ponto tal, a um momento de, podemos chamar de depressão tal, que ele diz, nós podemos ler, está em Jeremias capítulo 20, sete e 9. Ele diz, iludiste-me, ó Senhor. Ele sentiu-se desiludido com o Senhor. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste tu do que eu, e prevaleceste. Ele ainda comenta com o Senhor, então, mas a tua vontade está a ser mais forte do que a minha, porquê? Não é isto que eu quero, não é? Porque é que a tua vontade tem que prevalecer? E ele continua e diz assim, sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque ninguém aceitava Jeremias. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um debrio todo o dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, ele está a falar de Deus, e não falarei mais do seu nome. Chegou a um ponto tal que Jeremias pensou, eu não quero saber de Deus. A aflição é tão grande, o peso é tão grande, o peso da chamada é tão forte, que eu não quero saber. Eu fui iludido nisto. Eu fui iludido nisto. E ele continua, mas não parou. O que é que ele diz logo a seguir? Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Ele chegou a tal ponto de sofrimento, de cansaço, que ele dizia, eu não aguento, Senhor. Não quero mais. Já ouvimos isto de outros profetas. Não é? Ouvimos isto da boca de outros homens de Deus, neste caminho da fé, neste caminho que Deus traça para a nossa vida. Então, o que é que nós temos que ter em conta quando nós caminhamos e sofremos? Qual foi a promessa de Deus sobre Jeremias? E depois Jeremias, se nós continuássemos a ler, ele diz que não é capaz de parar, porque é que a palavra de Deus arde de tal forma no seu coração, não é? Que o impede de parar. Então, há o desejo, mas esse desejo não é concretizado. E às vezes nós temos o desejo de baixar os braços. Às vezes nós temos o desejo de parar. Mas nós temos que aprender e ter a certeza, tal como Jeremias tinha a certeza, de que Deus era com ele em qualquer situação. Na mesma circunstância, se vocês lerem mais à frente, há outro profeta, exatamente com o mesmo peso, com Urias, acho que é Urias, com a mesma dor sobre a vida dele, e quando ele é ameaçado de morte, ele foge, vai para o Egito. E a diferença é que Jeremias não fugiu e Deus foi com ele. Urias fugiu, foi perseguido,
pelo exército do rei e foi morto. Nós temos um inimigo que nos vai querer fazer parar. E quando nós paramos, nós somos roubados. Quando nós paramos, nós somos roubados. Ok? Então, eu acho que é importante nós sabermos e aprendermos a discernir algumas coisas para não pararmos. Se nós sabemos que para andar, nós temos que andar neste caminho da fé, o que é que nos impede de caminharmos em fé? A Bíblia menciona 2 áreas que podem ser um impedimento na nossa vida. Ela menciona a carne e ela menciona o maligno. Ok? A carne e o maligno. Estas 2 coisas levantam-se contra nós para nós caminharmos numa estrada de fé. E quando nós falamos na carne e no maligno, muitas vezes nós misturamos estas 2 coisas. Porquê? Porque a Bíblia diz o que é que nós fazemos com a carne. Vocês sabem o que é que a Bíblia diz que nós devemos de fazer com a carne? Com a nossa carne? Matar, mortificar, matar. E o que é que a Bíblia diz que nós devemos de fazer com o maligno? Resistir. Então é diferente. Matar e resistir é diferente, não é? Às vezes nós estamos a lidar com coisas da nossa carne e tentamos resistir, mas Deus diz, não tens que resistir, mata isso. Mata, não tem que estar lá. E às vezes nós lidamos com coisas malignas e não temos o discernimento que aquilo é do mal e não resistimos. Ok? E deixarmos que aquela influência nos envolva, nos alcance, nos enlace. Então nós vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, do versículo 12 a 13, diz assim: De maneira, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Okay? E o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ok? Então nós temos aqui uma certeza, que se nós vivemos pela carne, o que é que nos acontece? Morremos. Mas se vivermos pelo Espírito e mortificarmos a carne, vamos viver. O que é a carne? O que é a carne? Se nós não soubermos distinguir, não vamos distinguir o que é o maligno e o que é a carne. A nossa vontade. E quando nós falamos da nossa vontade, o que é que nós falamos? Falem. Preguem comigo, falem. Quando nós falamos da nossa vontade, o que é que nós falamos? Do nosso querer, os nossos desejos, o nosso eu, é que tudo aquilo que se propõe na nossa vida acima daquilo que Deus quer. Todas as prioridades que são acima das prioridades de Deus para a nossa vida é a nossa carne. Ok? Tudo aquilo que nós decidimos por vontade própria, por consciência. Tudo aquilo em que nós nos metemos porque decidimos nos meter naquele lugar, naquela posição. Isso tudo tem a ver com a carne. Ok? Nós temos um exemplo, por exemplo, de Ló, não é? Quando Deus lhes deu a conhecer a terra, a escolher a terra onde eles deviam de ficar. Ló olhou com os olhos humanos. Olhou e viu a terra bela, a a terra boa, a terra fértil. E ele escolheu segundo a carne.
Ele escolheu segundo o desejo do seu coração. Aparentemente uma coisa muito boa para a sua vida. Todos vocês sabem o que é que aconteceu com Ló. Levou os dias da sua vida a viver no meio de um povo pagão. Um povo completamente corrompido, afastado de Deus. E isto pesava no seu coração. E no final, quando Deus tentou trazer livramento a ele e a sua família, ele perdeu a sua mulher, porque ela olhou para trás. Porque ela decidiu e preferiu aquilo que era da carne, aquilo que era de Deus. Cada decisão que nós tomamos, nós temos que render a Deus. Cada mudança de direção, nós temos que render a Deus. Sabem, há tanta coisa bonita a aparecer à nossa frente. E só por ser bonita nós podemos dizer é de Deus. Só por soar bem nós podemos dizer é de Deus. Olha para o que estás a ver e confirma com Deus: Senhor, este é o teu caminho. Esta é a tua direção. Porque quando nós começamos a trilhar caminhos que não são de Deus, nós podemos morrer espiritualmente. E morte espiritual é distanciamento de Deus. Eu não sei o que é que vocês pensam, mas quando nós experimentamos a vida com Deus, é muito difícil conseguir imaginar uma vida sem Ele. Muito difícil. É muito difícil conseguir imaginar uma vida sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus, sem o favor, sem a graça. Mas quando nós não rendemos a nossa carne, quando nós não morremos para nós mesmos, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu quero, e depois nós dizemos para os nossos pecados, ok? E depois nós ainda temos a lata de dizer que é o diabo. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com aquilo que eu quero. E depois nós andamos a lutar contra o diabo por coisas que eu tomei a decisão de me meter naquela situação. E não me arrependi. Porque mortificar é entrar num caminho de arrependimento e chegar diante de Deus e reconhecer: eu errei. Não era este o caminho. Não era este o trilho. Não era por aqui, Senhor. Eu errei. E eu arrependo-me. Ok? Mortificação não existe sem arrependimento. Quando nós pecamos, não podemos chegar perto de Deus como se tudo estivesse bem. Não está. Mortificação é um caminho de santificação. É um caminho em que nós, tal como Jeremias, dizemos: eu estou separado para fazer aquilo que Deus quer. Não o que eu quero, não aquilo que cativa o meu coração, não aquilo que cativa o meu pensamento, não aquilo que cativa os meus olhos. Então é um caminho de santificação, em que eu decido que não mais eu, mas Cristo em mim. E Paulo fazia isto, ele dizia: eu morro para as coisas que para trás ficam, não é? E eu avanço para o alvo. Hebreus diz isto, deixar de lado todo o pecado, todo o embaraço e olhar para Cristo. Então, a carne é uma decisão tua. Não tem nada a ver com o maligno. Não tem nada a ver com a influência do diabo. Tem a ver com a tua vontade de ser maior do que a de Deus. Tal como o Jeremias estava a dizer: então, mas a tua vontade prevalece sobre a minha. Porquê? Porque ele estava a morrer para a vontade dele. E às vezes dói. Tal como doeu a Jeremias. E às vezes é como se: eu não consigo, Senhor. Mas qual foi a promessa de Deus sobre a vida de Jeremias? Qual foi a promessa? Eu estarei sempre, sempre contigo. Mesmo que doa, mesmo que sofras, mesmo que sejas perseguido, eu estarei sempre contigo. E quando Deus está sempre connosco, há a certeza de uma coisa: há a certeza do livramento, há a certeza da salvação, há a certeza da bênção, há a certeza do cuidado. Agora, quando nós não estamos,
neste lugar de mortificação, não há esta certeza. Não é? Porque a nossa vontade, né? Urias decidiu, opa, nem vou esperar pelo que o Senhor diz, vou fugir. Nós temos que morrer para nós mesmos. Para caminharmos um caminho de fé, nós temos que desistir daquilo que nós queremos, muitas vezes. E é uma bênção quando aquilo que Deus tem para nós vai de encontro a coisas que nós queremos. É uma bênção. É muito bom. Mas às vezes Deus vai exigir sacrifício. Às vezes Deus vai te levar àquele lugar em que tu tens que deixar lá o teu Isaac. Então, as obras da carne, não é? E eu tinha aqui algumas coisas, além do pecado, outras coisas no nosso físico, na nossa carne, que nos podem fazer parar, como doenças, desânimo, cansaço, coisas que vêm à nossa vida e que realmente, não é, nos fazem querer baixar os braços e desistir. Mas até no meio dessas circunstâncias, Deus promete estar connosco. Agora, tu queres passar por uma aflição dessas sem Deus, ou queres passar por uma aflição dessas com o cuidado de Deus? E esta faz toda a diferença, isto faz toda a diferença. E esta é a diferença entre nós e as pessoas lá de fora, como eu iniciei a dizer. A única diferença é que tu tens Deus no teu barco, tu tens Deus contigo. Aquele Senhor que fala às circunstâncias, aquele Senhor que tem poder sobre o céu. Há uma música do Zil, acho que é do Zilson, que é muito bonita, que fala que Deus faz os caminhos. Deus faz os caminhos. E a música diz, nem que a terra tivesse em fogo, nem que toda a terra tivesse em fogo, eu sei que tu fazes um caminho, não é? Porque é Ele que tem este poder. Então, quando nós rendemos a nossa vontade, quando nós rendemos quem nós somos a Deus, a certeza que tu tens, a certeza que eu tenho, é que Deus é comigo. E aquele que pode fazer todas as coisas está contigo. Aquele que pode mudar todas as circunstâncias da tua vida está contigo. Eu acho que numa situação destas, eu acho que é bem preferível eu render a minha vontade a Deus do que desejar que Deus faça a minha vontade. Vocês compreendem a diferença? Ok? Depois há as coisas do maligno. E nas coisas do maligno, se nós lermos Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que nós nos devemos sujeitar a Deus e resistir ao maligno. Efésios 6:11, todos conhecemos sobre a armadura da fé, diz que nós devemos vestir a armadura da fé para que possamos o quê? Resistir no dia mau. E há coisas claramente que são malignas e que são mencionadas como malignas na Bíblia. E deixa-me mencionar uma coisa com relação às coisas da carne, às obras da carne. Muitas vezes, quando nós mimamos as coisas da carne, ok? E nós alimentamos isso sobre a nossa vida, nós temos que ter cuidado, porque muitas delas nós abrimos portas para que o maligno opere sobre a nossa vida. Ok? Depois não estás só a lidar com uma situação carnal, estás a lidar com uma situação espiritual. Há coisas que nós cometemos com a nossa carne, que se nós persistirmos nelas sem arrependimento, nós abrimos portas para que o maligno tome posse e opere sobre a nossa vida. E depois nós não entendemos o porquê das situações espirituais que estamos a viver. Porque nós abrimos portas, de alguma forma, em algum momento. Creio que é a Cantares de Salomão. Cantares de Salomão adverte para termos cuidado quando a nossa colheita está pronta, está fértil, há flor. Né? Ele diz, tem cuidado com as raposas e as raposinhas que invadem e estragam tudo o que tu tens plantado. As raposas é fácil de identificar, porque são animais maiores. Então, na nossa vida, nós facilmente identificamos as raposas.
Às vezes temos dificuldade em identificar as raposinhas, porque são as pequenas coisas que nós vamos permitindo, que nós vamos consentindo, que nós vamos praticando. E aquilo são como raposinhas que dizem que vão até a raiz e devoram tudo. E tu nem te apercebes. E de repente tu encontras-te num momento que nem tens consciência de porquê que eu estou assim. Que coisas é que tu tens acumulado na tua vida? Estas pequenas coisas, não faz mal. Foi só desta vez. Não faz mal. E eu vou acumulando situações, estilo de vida, não é? Princípios, coisas que nós começamos a admitir e a aceitar como sendo normais. E não são normais. E são essas raposinhas que começam a minar a nossa vida. E quando nós damos por ela, estamos em sarilhos. Eu vou só citar algumas coisas que a Bíblia menciona como sendo no maligno. Orgulho, rebelião, acusação, idolatria, feitiçaria. Eu podia mencionar uma série de coisas. Mas há coisas que nós achamos que são naturais e que têm um princípio maligno por trás. Okay? O rei Saul foi um homem atormentado por demónios. Atormentado por demónios. Porque ele tinha muitas raposinhas na sua vida. E ele achava que podia fazer coisas que não tinha autoridade para fazer e colocar-se em situações e em circunstâncias que Deus lhe tinha dito para não fazer. Ou, neste caso, até o profeta lhe tinha dito para não fazer. E ele, mas eu sou o rei. Mas é só livrar aqui os bens, né? Faço tudo o que Deus diz, mas esta parte, não, fica comigo. Esta parte até pode servir para o Senhor, dizia ele. Não é? E ele desobedeceu tantas vezes, em tantas circunstâncias, que ele tornou-se um homem atormentado por demónios. Completamente atormentado. Um homem que começou, não é? Como um rei de uma nação, exaltado, mas o orgulho dele, o orgulho levou-lhe a cometer pecados que o levaram a ser um homem atormentado por demónios. Ok? Orgulho. Eva. Ok? Rebelião. O orgulho, voltando ao orgulho, o orgulho muitas vezes é tão dissimulado que nós nem nos apercebemos que a forma como estamos a agir tem este fundamento por trás, tem este sentimento por trás, não é? Mas eu acho que é importante nós analisarmos a nossa vida. Sempre que nós nos comparamos com o outro, não é? E não olhamos para a pessoa, como a Bíblia diz, é tão fácil de nós distinguirmos estes princípios malignos, porque a Bíblia ensina princípios completamente contrários. Por exemplo, a Bíblia ensina-nos que nós devemos de olhar para o nosso irmão e considerá-lo superior a nós mesmos. Mas às vezes nós olhamos para o nosso irmão e nós achamos, mas eu faço melhor. Mas não é bem assim. Mas raposinhas. Raposinhas. Eu é que sei como é que se faz melhor. Eu é que sei como é que se faz bem. Rebelião. E nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre rebelião. Eva foi um deles. Podemos dizer o que quisermos, não é? Eva e Adão. Podemos dizer o que quisermos deles, arranjar as desculpas qualquer, que foi enganada, que foi isto, não é? Mas sempre que nós temos uma autoridade sobre nós e nós fazemos o contrário, vocês podem deduzir o que é. Rebelião foi o que fez Satanás cair do céu. Rebelião. Eu não quero desenvolver muito porque depois acusação.
Apocalipse fala que o diabo é o acusador dos irmãos. Idolatria. E idolatria não são só as imagens que nós temos em casa, os santos, que a gente associa logo a isso. Idolatria, todos vocês sabem que é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração. O que é que se levanta que me impede de estar na presença de Deus? Se nós pensarmos assim, o que é que se levantaria na minha vida para me impedir de estar na presença de Deus? O que é que pesa mais no teu coração? Ok? Sim, por alto. Dá para entenderem? Dá para terem noção? Estão a ter noção daquilo que eu estou a dizer? Feitiçaria. Não é? E nós associamos a feitiçaria diretamente com bruxaria. E é bruxaria. Mas às vezes há coisas que saem da nossa boca que não são próprias, que são maldição. E quando elas saem, nós temos ali o maligno pronto para agarrar e fazer acontecer. Há tanta coisa que nós podíamos mencionar. Até o medo, né? Há tanta coisa que nós podíamos mencionar. Há coisas que o diabo tem autoridade para agarrar na nossa vida e manipular. E estas são apenas algumas. Algumas delas nós podemos olhar e dizer, mas elas vêm da carne. Sim, mas têm um princípio maligno por trás. Okay? Há um princípio, há uma autoridade maligna por trás dessas coisas. Então, quando nós falamos em andar num caminho de fé, nós temos que ter consciência que a tua carne te pode parar. E tu tens que ter consciência que o maligno te pode parar. Agora, aquilo e a certeza que tu tens que ter é que Deus é contigo. Deus é contigo. Ele até disse a Jeremias, eu toco nos teus lábios e as minhas palavras vão sair da tua boca. Isto quer dizer que mesmo no meio destas situações, Deus pode tocar nos nossos lábios e fazer palavras de autoridade saírem da nossa boca para transformar as situações que nós estamos a viver. Então nós não somos uns coitadinhos. Nós não somos o povo de Deus que anda ai, que me dói tanto. No meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio da tua angústia, Deus é contigo. Deus é contigo. E Ele, há de chegar o momento, vai trazer o livramento. E tu vais olhar para trás e vais dizer, Deus é bom. Deus é bom e Deus é fiel. E Deus tem sido comigo. Filipenses 1:6. Então, como é que eu ando neste caminho da fé? Filipenses 1:6. Leiam lá. Todos conhecem. É uma passagem que sempre marcou a minha vida. Porque muitas vezes, irmãos, há coisas que vêm à nossa vida, sejam malignas, sejam da carne, que nos fazem até mesmo questionar a nossa fé, que trazem acusação. E acusação é do inimigo, ok? E nós lidamos com aquela acusação, nós questionamos até mesmo questionamos até mesmo a nossa chamada. Questionamos, né, se estamos no lugar certo, se estamos a fazer o trabalho certo, se estamos a caminhar bem. Há tanta coisa, e às vezes essas coisas e essas palavras vêm das pessoas que são mais próximas, não é? E nós sentimos aquela mágoa, aquela dor e nós questionamos, mas será que? E às vezes nós não discernimos que mesmo as pessoas próximas de nós podem ser usadas para derrubar a nossa fé. Ok? Filipenses 1:6. Caminhar pela fé é ter a certeza disto. É esta convicção. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esta é a certeza. Isto é fé. Mesmo que eu não veja em mim, mesmo que eu não sinta em mim,
mesmo que na minha mente isso não pareça real, eu tenho a certeza que Deus é comigo. E eu tenho a certeza que a obra que Ele começou em mim, Ele é fiel para terminar. Por isso, eu vou largar a minha vontade, vou mortificar, vou morrer para aquilo que é meu, eu vou resistir a todo o pensamento, a todo o ataque, a toda a palavra do maligno que vem contra a minha vida. Eu vou resistir a esses ataques e eu vou, com convicção, crer que a obra que está a ser feita em mim é feita por Deus. Aquilo que está a acontecer na minha vida é Deus que está a fazer. Isto é fé. Mesmo que tu não sintas, mesmo que tu não vejas, mesmo que tu não penses, se eu estou a largar a minha vontade, se eu estou a sujeitar-me a Deus e a resistir aos ataques do inimigo sobre a minha vida, eu tenho a certeza que esta obra que está a ser feita em mim está a ser feita por Deus. E Ele vai aperfeiçoar. E Ele tem o poder para aperfeiçoar. Então venham palavras de onde vierem, que digam o contrário sobre a minha vida. Eu não me vou firmar naquilo que estão a falar, naquilo que estão a dizer. Eu vou-me firmar na obra que Deus está a fazer em mim. O que é que Deus está a fazer em ti? O que é que Deus está a fazer em ti? No teu tempo de dor, no teu tempo de sofrimento, no teu tempo de bênção. Que milagre é que tu estás à espera que Deus opere na tua vida? Porque Ele vai fazer uma obra perfeita. Deus vai fazer uma obra perfeita em ti. É tão importante nós discernirmos estas diferenças, irmãos. Porque se nós não soubermos lidar com estas áreas, se nós não sabemos discernir isto, nós vamos baixar os braços, nós vamos nos sentir enfraquecidos. E todos nós temos momentos em que nos sentimos enfraquecidos. Ninguém é exceção a isso. Ok? Eu nestes últimos tempos tenho passado por situações, principalmente físicas, não é? Que me têm enfraquecido. Não é? E eu tenho que ter esta certeza. Eu tenho que ter esta certeza. Porque senão eu paro. Porque senão é mais fácil eu ficar quieta. Agora eu preciso descansar. E às vezes Deus abranda a nossa caminhada. E quando Ele abranda a nossa caminhada, não quer dizer que nós paremos. Quando Ele abranda a nossa caminhada, Ele está a trabalhar coisas na nossa vida ainda. Ok? Mas não deixes que o inimigo te engane e te diga, é para parar, é para baixar os braços, é para desistir. Não deixes que a tua carne te engane e diga, não, agora tenho que seguir outro caminho. Né? Tenho que ver outras opções. Porque mesmo com Deus nós passamos por situações de sofrimento. Mas o sofrimento também traz crescimento. O sofrimento traz maturidade. É no lugar de sofrimento que mais nós estamos e devemos estar em comunhão com Deus. E se tu não estás a fazer isso, então estás no lugar errado. Ok? Porque é na tua dor que tu precisas de mais força. É na tua dor que tu precisas de mais consolo. É na tua dor que tu precisas de mais amparo. E onde é que eu vou buscar isso? Em Deus. Em Deus, ok? Vamos ficar de pé. Eu espero que vocês recebam isto como uma palavra de encorajamento sobre a vossa vida. Porque aquilo que eu quero dizer é que vocês estão num caminho de fé. Então não aceites as mentiras do diabo. Se estás a receber mentiras na tua mente agora, se tu tens tido pensamentos contrários àquilo que Deus fala à tua vida, aquilo que tu tens a certeza que Deus tem sobre a tua vida, mesmo quando tu sentes que não estás a ouvir Deus falar, eu quero hoje dizer-te, e creio que é uma palavra de Deus para ti, dizer-te que tu estás no caminho de fé.
Por isso é que a Bíblia fala tanto sobre nós edificarmos a nossa fé. Porque a fé é extremamente importante. Porque quando tu não vês, quando tu não sentes, tu tens de te basear na tua fé. Esse é o teu fundamento. Quando eu não vejo qual é o meu fundamento, é fé. Então, mesmo que tu não estejas no controle, porque não podes, e quando nós estamos em sofrimento, nós temos a consciência exata disso. Eu não estou no controle. Tu tens a certeza e a convicção que Deus está. Eu sou contigo, aonde quer que tu fores, aonde quer que tu estiveres, eu estou contigo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te acompanho. Eu porei a minha mão sobre os teus lábios e, se for preciso, eu falarei por ti. Isto é sermos carregados. Isto é sermos carregados por Deus.